Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais este estudo. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar nos conduzindo, Senhor, nessa semana, estudarmos este livro. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, que esse conhecimento do seu poder possa mudar, Senhor, o modo como a gente vive, Senhor, em nossos lares, Pai. Que o Senhor direcione, Pai, a Tamires, a estar passando essas mensagens a nós, e que o Senhor abra os nossos corações para que possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você consegue colocar para mim, amor, a imagem aqui? Isso, obrigada. Então, irmãs, nós estamos caminhando aqui para o final do livro. O capítulo de hoje é o capítulo 9, o Deus onipotente, que é o Deus de infinito poder. Estou sentindo aqui o neném bem apertando aqui, acho que vou ficar ofegante, vocês me perdoem hoje. Vamos lá, então, esse capítulo é mais um daqueles capítulos que a gente vê como os atributos de Deus, eles são conectados, né? Como eles são interligados. E um reverbera no outro, né? Então, falar que Deus é onipotente engloba tudo aquilo que nós já vínhamos aprendendo, né? Desde os primeiros capítulos. Então, a autora começa falando do tornado, né? Do medo que ela ficou de ter presenciado o tornado lá na região dela, e de como isso trouxe para ela um ensinamento de que muitas vezes nós somos impotentes frente às situações, né? Frente aos acontecimentos. E ela inicia o primeiro subtrecho chamando de apenas a borda, né? Ou seja, só uma parte. Então, eu queria citar para as irmãs Mateus 8, 27, que é a passagem que essa passagem sobre Deus acalmando a tempestade, né? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou também, e ainda também Jó 26, 14, que diz, eis que isso são apenas a borda das suas obras, um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? E aí eu queria ler com as irmãs o capítulo todo de Jó, capítulo 26. Oh, meu Deus, onde eu estou? Capítulo 26 de Jó, porque aí ele termina falando assim, mas é muito interessante esse capítulo, eu acho que vale a pena a gente ler. Tá bom, obrigada. Então, eu vou ler para as irmãs capítulo 26 de Jó. Jó afirmando aí a soberania de Deus, né? Jó, porém, respondeu, ele está respondendo ao amigo dele, né? Como sabes, ajudar ao que tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor. Como sabes, aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento. Com a ajuda de quem profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Isso eu estou indo certo. A alma dos mortos treme debaixo das águas com os seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio, e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face de seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, e a sua mão ferem o dragão veloz. Então ele dá toda essa descrição do poder de Deus e diz, eis que isso são apenas as orlas, nas bordas que a autora cita, né?
dos teus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Então, é muito interessante que esse capítulo de Jó vai manifestar todo esse poder grandioso de Deus, e ainda assim vai citar que isso é apenas a borda, é apenas uma parte, um sussurro, né? Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Ou seja, ainda vai muito além o poder de Deus, né? Apocalipse 19, 6 também vai dizer, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso é esse Deus ilimitado, de grande poder. Então, como eu falei no início, nós já aprendemos outros atributos de Deus que vão conversar com esse atributo de ser onipotente. Então, nós vimos que Deus cria e sustenta todas as coisas, né, pelo poder da sua palavra. E nós já aprendemos que ele não tem limites, que não se pode conhecê-lo completamente, que a sua existência ela é autossuficiente e ele sempre existiu e sempre existirá. Todo o seu poder não diminui e nem aumenta, porque ele é perfeito, não muda, e o seu poder se manifesta em todos os tempos, completamente, no hoje, no passado e também no futuro. Ele conhece todas as coisas sobre nós. E o que pode ser alguém assim, se não todo-poderoso, né? Então, realmente, esse Deus, que tem todas essas características que nós já temos trabalhado, já temos ouvido e estudado, só pode ser um Deus todo-poderoso. Diferente de nós, Deus não descansa, ele não se recupera, ele não precisa, né, de se recuperar, de reabastecer suas forças. Deus é um Deus todo-poderoso. Nós, contudo, precisamos, né, além de não termos essa força ilimitada, esse poder ilimitado, ainda aquela força que nos foi concedida como imagem de Deus, como criados à imagem de Deus, nós precisamos muitas vezes reabastecê-la, né? Nós precisamos de momentos de tranquilidade. Isaías 40, 28 vai dizer que ele não se cansa nem se fadiga, né? Mas nós não. E por nossa causa, Deus estabeleceu um padrão de descanso lá no Jardim do Éden, quando ele criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º. Ele não precisava, né, de descanso, como ele não precisa, mas ele fez dessa forma para que a gente tivesse esse padrão de descanso para o nosso bem, porque nós precisamos desse descanso. Então, no Salmo 121, 3, 4 diz, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, o Senhor não precisa descansar. Em João 5,17 diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, a consciência de que nosso pai terreno trabalha é um reflexo de que nós temos um pai superior que também está trabalhando ao nosso favor. Então, isso somado a um desejo. Então, nós temos a consciência de que nossos pais terrenos aqui, eles estão também trabalhando ao nosso favor, eles trabalham ao nosso favor, né? Eles cuidam de nós e tudo mais. Então, como filhos, nós temos essa consciência. E nós, como pais, também temos essa consciência de querer trabalhar por nossos filhos, né? Nós temos o interesse em proteger e cuidar dos nossos filhos. E isso é um reflexo, é um eco da relação que nós temos com o nosso Pai Celestial aqui nessa terra. Os fortes protegem os fracos, e bem-aventurados são aqueles que entendem em que categoria eles se encaixam. Deus confia a cada um de nós um montante limitado de força, assim como ele nos confia outros dons. Então, a autora vai dizer também que nós não somos, né, todo poderoso, assim como o nosso Deus é, mas o Senhor nos concede uma parcela de força, né, vamos pensar assim, de poder. O Senhor comunica a nós esse atributo dele em partes, e ele dá para nós como um dom. Então, assim como nós recebemos vários dons, nós temos também esse dom de força. E aí nós devemos usar esse dom também para a glória de Deus e para o serviço
a Deus e aos irmãos aqui nessa terra. A autora vai falar sobre o exemplo de Sansão, que é um exemplo mais conhecido da Bíblia de força física, né? E ela vai dizer de como Deus concedeu essa força extra para Sansão. E nós também temos uma quantidade de força que o Senhor dá a nós. E nós devemos usar essa força para o bem, né? Para glorificar a Deus. Sansão, ele não compreendeu muito bem. Nossa, minha irmã aqui esperando. Descuidei aqui. Irmãs querendo entrar. Então, Sansão, ele não usou a força dele inicialmente como ele deveria ter usado, né? Então, nós sabemos que a força dada a Sansão era uma força para que ele pudesse se utilizar dela para proteger o povo de Israel, né? Para lutar contra os inimigos de Israel. Mas ele usou essa força para os seus próprios interesses. Então, através da sua força, ele se aliou ao povo inimigo para conseguir aquilo que ele gostaria. Então, ele conseguiu as suas mulheres, ele conseguiu pertences, né, dos filisteus. Então, tudo isso foi contrário àquilo que Deus tinha como objetivo para ele, dando essa força, né? Contrário assim, né? A gente sabe que Deus já tinha determinado todas as coisas, mas a ideia é que ele utilizou da sua força de maneira contrária à que ele deveria ter usado. E depois ele se usou dessa força também para se vingar dos filisteus, né? Quando ele começou a ter insucesso naquilo que ele gostaria, ele começou a se vingar, utilizando-se dessa força que Deus havia dado a ele. E ele achava que essa força adivinha da sua obediência. Então, pelo fato dele ser nazireu e não cortar os cabelos, ele achou que era daí que vinha a força, né? Que a força dele estava ligada à obediência dele. Então, isso é muito importante, irmãs, que muitas vezes nós caímos nessa cilada de achar que algum dom que nós estamos recebendo, algo que o Senhor tem feito em nós, advém de algum mérito nosso, de alguma obediência, de nós estarmos andando conforme a palavra, de nós estarmos fazendo aquilo que nos é obrigação, ou que é de nossa responsabilidade. Então, é uma cilada. Por quê? Porque todos os dons que nós recebemos, eles são presentes de Deus. Eles vêm do Senhor como dons graciosos. Então, eles estão ligados a Deus, não a nós. O Senhor quis conceder a nós. Não há nada que nós façamos que justifique o Senhor dar algo para nós. Isso é importante. E aí, quando nós achamos que temos méritos em algum dom que nós recebemos, nós usamos esse dom para o nosso próprio interesse, que foi o que Sansão fez, e que muitas vezes nós caímos nesse pecado também. Eu gostaria de fazer a citação do livro, da página 158, irmãs. Abram aí, por favor. Então, ela falando ainda de Sansão, né? Como Sansão, quando vemos uma determinada força como produto de nossa obediência, nós acabamos usando essa força para servir a nós mesmas ao invés de servir a Deus e aos outros. Toda força, seja física, emocional ou intelectual, pode ser usada tanto para servir como para se autopromover. Olha que interessante. Um discurso persuasivo pode ser usado para motivar ou para manipular. Músculos podem ser usados para proteger ou para brutalizar. A genialidade pode ser usada para o bem comum ou para o controle. Qualquer poder que tivermos, temos a escolha de usá-lo para o benefício de outros ou buscar ou abusar desse poder para um ganho egoísta. O poder faz com que nos sintamos bem. Nós nos vemos como mordomos do poder confiado a nós ou como detentores deles, né? Esse poder que o Senhor nos dá. Nós somos mordomos ou nós somos detentores, aqueles que possuem, né, em si esse poder. Nós iremos dispersar nosso poder para honrar a Deus ou iremos acumulá-lo e ampliá-lo a fim de imitar a onipotência de Deus. Então, eu achei interessante eu ler aqui, porque eu acho que ficou bem claro o modo como a autora colocou, de que qualquer dom que nós temos, nós podemos usar tanto para a bênção
quanto para maldição. Então, a gente pode usar esse dom que nós recebemos como se fosse algo inerente a nós, né? Ou que se sustentasse em nós mesmos. E há várias formas, né, da gente querer imitar essa onipotência de Deus. Nós precisamos tomar bastante cuidado, né? E aí, a autora ela vai tratar agora de 4 formas das quais, em nossa cultura, no nosso tempo, a gente vê esse intento do ser humano ser onipotente, ou 4 formas onde se manifesta um poder diante de alguma circunstância. Então, ela vai falar de 4 aspectos. O primeiro aspecto é com respeito à força física. Então, nós sabemos que algumas características, algumas circunstâncias, elas conferem poderes às pessoas, né? E a primeira que ela vai dizer vai ser da força física, de como nós tendemos a atribuir poder a quem é fisicamente mais forte mesmo. Então, ela cita idolatrias de jogos, de atletas, né? Que as pessoas veem ali alguém exercendo sua força física e tendem a idolatrar aquilo, né? Então, pessoas que pagam caríssimo para assistir jogos, para assistir demonstração de força física, né? E aí, o que acontece? Quando a gente aprecia demais essa força física, né, atribuindo poder a isso, a gente tende a menosprezar os que são mais fracos. Então, a gente marginaliza aqueles que são mais frágeis, os velhos, as crianças, deficientes, enfim. Então, essa distorção da gente atribuir poder demais, né? Poder a quem tem força física, tem um lado oposto da gente começar a menosprezar aqueles que não apresentam essa força física, né? E isso é muito comum na nossa sociedade, né? Onde é valorizado o quê? Aquilo que é forte, né? Aquilo que que demonstra esse poder, essa força toda, né? E também, na nossa sociedade, esse amor a essa força toda, essa idolatria, faz com que aumente o quê? Os casos de abusos e violência contra os mais fracos. Porque quem é mais forte sente-se justificado em exercer essa força contra o mais fraco, né? Isso é muito complicado, né? A gente vê aí muitos casos de violência contra a mulher, contra crianças, idosos, né? Enfim, mas isso advém da onde? Do pecado, da gente atribuir poder a essa força física que não tem nada a ver com o verdadeiro poder, né? Que nós devemos admirar, a força que nós devemos admirar. E aí, nós precisamos entender que essa força que foi comunicada a nós, essa parcela de força, ela deve ser usada para a glória de Deus. Então, esse dom, ele tem que ser usado para abençoar, para servir mesmo a Deus e aos outros, não para nós mesmos. Então, a gente tem um exemplo na Bíblia dos valentes de Davi. São exemplos também de homens fortes, homens destemidos, né, que exerciam sua força em prol do rei, né, eles tinham essa lealdade ao rei, e eles faziam tudo que o rei mandava de maneira zelosa, eles usavam essa força, né, para trabalharem para a segurança e os cuidados do rei. E com isso eles estavam o quê? Glorificando a Deus. Então, aqueles que são mais fortes fisicamente, eles devem empregar sua força no benefício e cuidado dos mais fracos, né? Principalmente aí os homens que possuem essa força física mais maior, né, do que nós. E aí, a autora vai falar sobre a força da mulher, né? Que ela vai dizer que a mulher, ela está no intermediário. Ela não é nem a mais forte, porque ela não se compara a um homem, e ela também não é a mais frágil, comparando-se com uma criança. Então, eu gostaria até de fazer um adendo, porque eu achei muito interessante, né? Ela coloca que a mulher, ela oscila um pouco na sua força, porque, por exemplo, uma mulher quando está grávida, né? Fica mais frágil, né? Então, que nem eu, não estou conseguindo andar direito, até começa
qualquer pouquinho esforço, né, já fica ofegante para falar esse tipo de coisa, mas uma vez que o bebê nasce, o Senhor vai restabelecendo essa força para que a mulher possa, né, estar plenamente aí pronta para os cuidados do bebê e tudo mais. Então, e esse assunto, eu vejo que ele tem um aspecto importante que não é muito falado, mas que eu tenho visto reflexos disso em muitas irmãs que eu converso, não só da igreja, como outras também, que eu achei interessante colocar aqui. Por quê? Porque a gente precisa ter atenção, porque nós somos realmente mais frágeis, nós somos realmente mais fracas, né? Mas nós somos chamadas a ser fortes para a execução do trabalho que o Senhor nos deu. Então, nós somos, em comparação aos... Ai, vai ter alguma coisa errada aqui. Em comparação aos homens, nós somos realmente mais frágeis, mas nós temos exatamente a força adequada para fazermos tudo aquilo que o Senhor designou a nós, como mulheres, como mães, esposas, né? Então, tem alguns pensamentos mundanos aí que às vezes confundem um pouco a nossa cabeça. Então, nós temos o pensamento de que a mulher é super forte, que isso assim é visivelmente mundano, a gente já identifica, né? Onde vai dizer que a mulher pode fazer tudo que o homem faz. Então, ela traz essa força da mulher no aspecto de igualdade do homem, que a mulher é forte, mesmo que o homem, então a mulher pode fazer tudo que o homem faz. Que a gente pode inverter os valores, né, de repente a mulher fazer até além do que o homem faz, e aí vem aquelas coisas, né, de dupla jornada, tripla jornada, onde se coloca na mulher um fardo de que ela é super forte, que ela tem que aguentar, né, trabalhar fora, chegar em casa, cuidar dos filhos, do marido e sei lá mais o quê. Então, é uma mentira, né, que o mundo nos conta de que a mulher tem essa força toda e por isso ela tem que dar conta de tudo isso. Não, nós não somos chamadas a dar conta de tudo isso. Então, nós não temos força suficiente para tudo isso, porque Deus não nos deu, não é esse nosso chamado. Agora, por outro lado, também, existe um pensamento de dizer que nós somos frágeis, mas excessivamente frágeis, que também é complicado. E essa segunda parte é o que a gente vê recorrente até no meio cristão, né? Eu vejo muito isso no relato de algumas mulheres, porque a ideia de que a gente é frágil, que nós somos frágeis, traz consigo uma dependência pecaminosa, muitas vezes. Então, às vezes, a mulher entende que ela é frágil e que ela não pode querer alçar muitas coisas além da sua capacidade, mas também ela já fica num limite muito inferior do que ela realmente pode fazer. Então, vem acompanhada essa dependência pecaminosa da mulher que não consegue fazer as coisas sozinha, porque sempre acha que, eu sou fraca, eu tô fraca, eu tô fraca. Isso é muito ruim, é muito ruim. Vem acompanhado de autocomiseração, de lamento, de reclamação, né, de uma dó de si mesma, achando que tudo é muito penoso para ela, é muito difícil, porque ela é frágil, e é muito trabalhoso, é tudo pesado, é cansativo, a rotina, os filhos, tudo é demais. Isso também é pecaminoso, né? Deficiência no desempenho de nossas funções, então a gente faz aquilo que é da nossa responsabilidade como mães, esposas, enfim, dependendo da fase que nós estejamos, a gente enxerga todas essas coisas como se fosse assim, eu não tenho condição de fazer tudo como eu deveria, então eu fico sempre aquém, faço mais ou menos porque eu sou frágil e tal. Isso também é pecaminoso, porque se nós olharmos para as mulheres do passado, nós vamos ver quão fortes elas eram, não fortes como os homens, mas fortes naquilo que Deus designou que elas fossem. Então, fortes para desempenhar aquele papel que é delas e que Deus vai suprir a força delas. Então, é essa força que a gente tem que ter na nossa mente, que nós somos frágeis sim, né? Nós devemos ocupar esse nosso lugar de fraqueza dentro do casamento, da sociedade, né? Que não é demérito algum, mas que dentro da nossa função, daquele nosso papel, nós somos fortes, porque o Senhor nos fez para isso, e Ele faz todas as coisas de forma perfeita, então Ele nos dá toda a força que nós precisamos para desempenhar esses papéis. Então, dentro disso, nós não podemos usar, muitas vezes, desse argumento de que nós somos frágeis, né? Nós temos que entender que nós somos fortes. Se a gente olha para trás, a gente vai ver exemplos de mulheres que superaram seus limites. Por quê? Para desempenhar bem a sua função.
né? Quem aqui não conhece nenhuma história de uma avó, sogra ou tia que teve que voltar do hospital, por exemplo, acabou de ganhar neném e se viu sozinha, não tinha quem ajudasse, foi para o tanque lavar roupa, sabe? Então, são coisas assim que, obviamente, isso não é o ideal, mas uma mulher que está fazendo isso, ela está fazendo aquilo que Deus pede que ela faça, entende? Então, que a gente possa ter essa medida correta de qual é a nossa força e qual é a nossa fraqueza, porque muitas vezes nós nos escondemos atrás dessa fragilidade toda. Então, que a gente possa estar sempre disposto a andar a segunda milha, né, a estar sempre disposto a ir além, porque só vai ter virtudes nisso, né? A gente não vai encontrar, em momento algum, prejuízo na santificação de alguém que vai além, né? Obviamente aí respeitando aquilo que é prudente, mas que a gente não se escore nessa questão de sermos frágeis, né? Que a gente possa ser encontradas como mães fortes, esposas fortes, né? Servos do Senhor fortes, porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar na nossa vida, né? Eu fico imaginando mulheres em perseguição, né, mulheres em que os seus maridos foram presos, né, que se veem aí perseguidas e com os filhos, precisa de muita força, né, e essa força não é uma força, assim, impossível, é uma força que Deus supre, então nós possamos confiar em Deus, suprindo as nossas necessidades, nos dando a força que a gente precisa, e aí a gente juntando ali tudo que a gente pode e caminhando, né, confiando na força do Senhor, mas não deixando de agir. Segunda Crônicas 15, 7 diz, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. É para o Senhor que nós fazemos todas as coisas, né? Isaías 40, 29 diz, traz forte alcançado, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Efésios 6:10, sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Então, nossa força está no Senhor. Então, nós não temos nenhuma promessa de que nós vamos ter força para fazer aquilo que não nos cabe. Mas naquilo que nos cabe, nós podemos buscar força no Senhor, que Ele há de nos suprir. Temos em Deus, então, tudo o que precisamos para nos sustentar, né? Que nós não sejamos nem orgulhosas, a ponto de não recebermos ajuda, ou de achar que nós damos conta sozinhas, não é isso que eu estou dizendo aqui, que a gente não seja orgulhosa nesse ponto, mas também que a gente não seja melindrosa, né, e não fique arrumando desculpas para a gente fugir daquilo que o Senhor tem colocado para nós. E é isso, esse é adendo que eu queria falar. Então, lembramos então, irmãs, que cada um de nós, independentemente da força que nos é dada, né, da capacidade física que nós temos, nós somos chamadas a amar ao Senhor, nosso Deus, com todas as nossas forças. Então, isso também é importante, muito importante que a gente não se esqueça. Um outro aspecto que ela vai falar sobre o poder interagindo aí, conferindo, ou melhor, que confere poder, é o aspecto da beleza. Então, nós sabemos que a nossa cultura é uma cultura que fomenta muito tudo que é para aparência física, tudo que é externo. E a beleza, ela é exaltada, né? Até muito mais do que deveria, né? Então, os bonitos entre nós vivem uma experiência encantadora, onde o poder não é nem ganho, nem coagido, ele é simplesmente concedido, a autora cita, né? Então, o que quer dizer? Aqueles que são mais bonitos, eles têm maior influência, têm maior poder, né? E isso está na nossa cultura. E o problema disso é que muitas vezes faz com que as mulheres almejem uma certa aparência física para que tenham esse poder, para que desfrutem dos benefícios que essa aparência bonita e positiva traz. Isso é muito perigoso, né? Isso é o que a indústria da moda nos dita, essa indústria toda aí da aparência nos dita. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque para nós cristãs, a nossa aparência, como nós nos sentimos, todas essas coisas, elas são em segundo, terceiro, quarto plano. Não é nossa prioridade. Nós devemos sim se preocupar com a aparência, né, em alguns aspectos, mas não como beleza, como algo que mereça ser protagonista na nossa vida, ou que mereça
prioridades, né? Como se fosse algo de fora para dentro importante. Não, a gente sabe que não é assim. Então, para nós precisamos pensar naquilo que está fazendo com que nós possamos servir melhor ao nosso Deus. A nossa aparência definitivamente não pode ser prioridade para nós. Temos que ter um zelo saudável, mas nada acima do que o Senhor requer de nós. Então, nós precisamos ter em mente como nós podemos ajudar e servir aos outros, né? Servir ao nosso Deus. Não como ficar mais bonitas ou como conseguir alguns privilégios com base na nossa aparência. Nós não devemos ansiar por esses privilégios, né? E a gente conhece bem Provérbios 31:30, que diz que enganosa é a graça e vã a formosura. Ou seja, é tudo vão, é engano. Essa aparência exterior, ela logo se desfará, né? Vai se desfazendo, vai ficando tudo feio, tudo torto. Isso é natural. Ou mesmo esse padrão de beleza que nós vemos muda, e aí aquilo que era visto como muito bonito agora não é, e aí você tem que reformular. Então, uma hora você está com o cabelo liso porque aquilo é moda, outra hora você enrola o cabelo porque aquilo é moda, outra hora você corta porque a moda é cabelo cortado, outra hora você pinta porque... Então, esse não deve ser o foco das nossas vidas definitivamente, e nem ansiar esses benefícios que muitas vezes essas pessoas têm essa aparência bonita ou adequada nos padrões, elas têm. 1 Samuel 16:7 diz, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, aí que deve estar a nossa preocupação, em como Deus nos vê, não como as pessoas nos veem, a nossa aparência, ou como nós estamos por fora, mas como que Deus nos vê. O Senhor vê o nosso coração, Ele vê o nosso interior. E é aí que tem que estar a nossa preocupação, porque a verdadeira beleza, ela começa interiormente, e daí ela se manifesta, né, do lado de fora. Mas a verdadeira beleza está lá dentro, no coração que busca e teme ao Senhor. E nós devemos cultivar essa beleza interior. Não a beleza externa que se esvai, mas cultivar essa beleza interior de um espírito manso e tranquilo, que tem poder perpetuamente, né? Que aponta para a eternidade. É essa beleza que nós devemos cultivar, que não se acaba com o tempo, né? E é interessante que ela diz, né, que não é uma beleza que está ligada à sua proprietária, à sua dona, mas que aponta para a origem. Então, um coração manso, um espírito tranquilo, vai apontar para a origem dessa tranquilidade, não para a própria pessoa, né? Vai apontar para Deus, que esse é o nosso objetivo, sempre apontar e glorificar a Deus. Um aspecto interessante que ela fala também é que essa beleza interna, ela tem tanta influência que algumas pessoas, elas podem se tornar mais bonitas ou menos bonitas conforme nós vamos conhecendo essa pessoa, né? Então, não sei se já aconteceu com as irmãs, de às vezes não ir muito com a cara de alguém à primeira vista e achar a pessoa um pouco séria demais, antipática e não achar nada bonito nessa pessoa. Conforme vai conhecendo e vai achando aquela pessoa tão agradável, vai gostando da pessoa, a gente passa a enxergar aquela pessoa de uma maneira tão diferente, achar ela muito bonita e tal. Enfim, esse tipo de coisa acontece por quê? Porque a real beleza daquela pessoa está se manifestando. E isso é muito interessante. Então, nós temos que empregar o nosso esforço para nutrir essa beleza interior. E aí, algumas perguntinhas. Qual beleza nós temos cultivado? Então, é importante que a gente pense, né, aonde nós estamos gastando as nossas forças, empregando esforço em cultivar que beleza. Pensem aí, irmãs. Nós damos também tratamento diferenciado àquelas pessoas que têm aparência melhor do que a outra. Isso também é algo que nós precisamos refletir. E como que tratamos, né, essa beleza física? Nós damos o devido valor à beleza física ou estamos dando um valor talvez indevido, maior do que deveria? Tanto para nós, na nossa vida, quanto dos outros, né? Às vezes, mães de crianças pequenas, né, que enfeitam a criança parecendo uma árvore de Natal, né? Supervalorizam ali a aparência da criança e é negligente com a educação daquela criança, por exemplo. Então, que a gente possa refletir sobre essas coisas. Nós somos chamadas a tratar a beleza como Deus trata. E é assim que nós temos que fazer. Nos aproximar e cuidar daqueles cuja aparência também não é lá muito agradável, né? A gente tem que não se basear nisso, na aparência, no que nós estamos vendo. E aí, assim, a gente vai ver beleza onde muitas pessoas talvez não veem beleza.
Um outro aspecto também que ela coloca, o terceiro aspecto, é da riqueza como poder. Então, também é sabido de nós, né, que a riqueza, os recursos financeiros, eles conferem poder às pessoas. E isso, muitas vezes, é ansiado por muitas pessoas, né? Essa riqueza, ela tem esse poder de trazer benefícios para os que a possuem. Então, o dinheiro vai trazer melhoria de vida, né, de uma forma geral. Então, você vai ter uma casa melhor, um carro melhor, você vai ter uma alimentação melhor, você vai ter escolas melhores para os seus filhos, você vai ter um plano de saúde melhor, cuidados médicos melhores. Então, isso é algo muito tentador para nós. E que nós possamos não ansiar esse tipo de poder, né, que faz com que muitas vezes a riqueza seja algo assim como um objetivo, né, na vida das pessoas. E aí, para nós cristãos, muitas vezes nós não temos aquela ambição escancarada, né, de querer ficar rico, mas a gente tem aquela ambição de querer sempre coisas melhores. Então, não está satisfeito com a casa que tem, não está satisfeito com o carro que tem, de reclamar de ter que usar o SUS, né? Esse tipo de coisa. É muito sutil, né? O fato da gente não falar, não quero ficar rico, mas também não está satisfeito com aquela condição que Deus nos deu. Então, que o Senhor nos ajude, né? A autora até fala, né, que cita uma mulher que diz que já foi pobre e foi rica, mas ela sabe que ser rica é melhor. Né? Então, que a gente possa fugir dessas ciladas, porque os nossos olhos não podem estar buscando essas coisas, né? A gente tem que receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós, que Ele quer nos dar, mas que não seja um anseio do nosso coração desfrutar desses benefícios e poder que a riqueza nos dá. E aí, quando nós construímos ou conquistamos algo, nós achamos que nós podemos usufruir dos benefícios. Então, uma cilada que a autora coloca, que muitas vezes a gente pode cair, de pessoas que têm um pouco mais de recursos, enfim, tem algo, entende que aquilo é fruto de algum mérito da própria pessoa e que ela pode usar aquilo de maneira deliberada, né, para si. Então, também é complicado, porque tira da frente a ideia de que nós somos mordomos de tudo que temos. Então, é importante a gente lembrar disso para que a gente esteja sempre disposto a compartilhar, a dividir aquilo que o Senhor tem nos dado, e também dos recursos financeiros, né? Eu me lembrei da passagem de Marcos, que fala da viúva, né, que ofertou 2 moedas, porque ela só tinha aquilo, né? Ela não é uma pessoa que estava dando porque lhe sobrava, não, ela só tinha aquilo, e no final aquilo foi dado de grande valor, mais do que os outros, por conta de ter sido realmente um ato de coração, de querer contribuir. Então, a autora, ela vai falar no livro, né, que às vezes a gente acha que contribuir ou dividir dos seus recursos é algo para quem tem muito, e nós não temos condição de fazer isso, porque olha só olha a minha casa como é, olha a minha situação como é, eu não consigo ajudar ninguém, né? E aí me lembrou dessa passagem aí de Marcos, né? E aí a Bíblia, ela vai falar bastante com respeito a riquezas, né? Ela traz muitas exortações, muitas advertências quanto ao amor ao dinheiro, ao apego ao dinheiro. Então, vai falar muito sobre arrogância, autossuficiência, ganância, avareza, altivez, tudo isso fruto de um coração corrompido, né? Que diante daquilo que Deus dá como riqueza, usa-se para o seu próprio bem, para o seu próprio interesse, né? E não como mordomos e dispenseiros daquilo que tem se recebido de Deus. Então, se temos muito ou pouco dinheiro, essa não é a questão, né? Nós temos aquilo que o Senhor quer nos dar, mas a questão principal é sempre que sou eu quem controla o dinheiro ou o dinheiro que me controla? Né? A autora coloca essa pergunta. Eu estou sendo um mordomo daquilo que o Senhor me deu, administrando aquilo para o meu bem e para o bem dos outros, ou eu estou achando que o que eu recebi é para mim, eu preciso usar, sanar minhas necessidades? Nós somos mordomos de tudo que nós recebemos de Deus, mais uma vez, né? Obviamente, aqueles que recebem mais devem compartilhar mais, mas esse é um chamado para todos nós, né? Sempre nós vamos ter algo que possamos contribuir ou dividir com alguém. E que nós possamos fazer isso com um coração alegre, né? Dividindo parte do que o Senhor deu a nós, com alegria. Porque tudo que nós temos vem do Senhor. Nós não percamos isso de vista. O último, se eu não me engano, o último
Isso, o último aspecto que ela traz, e aí, correndo contra o tempo aqui que já se avança, é a ideia do carisma como fonte de poder. E eu achei muito interessante ela colocar isso, né? Porque nós vemos aqui já 3 características, né, que atribuem poder para aqueles que a possuem. E o carisma é algo que a gente muitas vezes não mensura, mas ele é fonte, sim, de poder, né? A pessoa que tem esse carisma, ela é dotada de um certo poder. Então, nós vamos ver que aquelas pessoas carismáticas, né, simpáticas, aquelas pessoas que têm desenvoltura, né, que sabem conversar, que são amigáveis, são agradáveis, essas pessoas, elas têm um poder muito grande, né, de aproximar as pessoas, né, de difundir as suas ideias, então a autora vai colocar isso aí. E esse carisma, ele é um talento também dado por Deus, né, e aí a gente tem que pensar em como esse dom dado por Deus deve ser utilizado. Então, pense em alguém, por exemplo, a autora coloca algumas características no livro, e aí a gente consegue pensar que a gente muito provavelmente já conheceu ou conhece alguém assim, que tem esse tipo de característica, né, que a autora coloca, que tem um discurso persuasivo, ou seja, aquela pessoa super convincente, que te passa uma segurança e fala, nossa, me convém, nem não entendi, mas acreditei, né? Habilidade para divulgar ou difundir uma visão. Então, pessoas que com facilidade conseguem te passar uma ideia e divulgar, difundir essa visão, essa ideia. Tem habilidade em atrair as pessoas para si, uma pessoa que está sempre com pessoas ao redor, que as pessoas gostam de estar perto, transmite segurança, firmeza, autoconfiança, manipulação, tem redes e círculos de relacionamento para fomentar suas causas e ideias. Então, uma pessoa que sempre consegue difundir seus pensamentos naquele círculo, tem sempre pessoas ali ao redor que compartilham das suas ideias, né, que a pessoa consegue transmitir isso de forma aceitável para os outros. E aí, eu queria ler também no livro, irmãs, na página 165, porque também está muito claro lá. Eu acho que se a gente ler, a gente ganha tempo. Ela vai falar dessa descrição. Página 165, quem está com o livro aí quiser acompanhar. Na metade do primeiro parágrafo, né, ela falando dessas pessoas, ela diz, eles descobriram a atraente verdade de que as ideias e palavras têm poder tanto para destruir como para criar. Porém, eles não estão apenas em capas de revista, ou seja, nós temos essas pessoas famosas que são assim, mas também existem essas pessoas no nosso cotidiano, né? Na vida cotidiana, essas pessoas se destacam no grupo de mães, na associação de pais e professores, nos jantares comemorativos, ou em qualquer outro grupo ao qual eles dão a graça de sua presença. Então, essas pessoas naturalmente se destacam onde elas estão. Se você tem o dom de uma personalidade magnética, né, que as pessoas se sentem atraídas e gostam de estar com você, você sabe quão facilmente pode mudar da motivação para a manipulação. Então, é muito interessante isso, né? É um dom de Deus que pode ser usado para o bem e para o mal, né? O Senhor faz alguém assim, mas que facilmente, a autora coloca aqui, essa motivação pode mudar. E aí a pessoa começa a manipular, né? Isso é muito perigoso. A pessoa carismática pode amar tanto o som da sua própria voz, que acaba passando dos limites entre comunicar uma verdade à multidão e controlá-la, colocando-se como o sol no centro de um sistema solar cheio de seguidores que a admiram. A maioria de nós não tem o carisma de um candidato à presidência ou de um evangelista de TV. Mas todos nós experimentamos o poder de uma personalidade, aliás, o poder da personalidade em alguma medida. Então, talvez nem todos nós sejamos essa pessoa super carismática, né, que consegue levar todo mundo facilmente na conversa, com as palavras, mas em alguma medida nós já experimentamos o poder da personalidade que nós temos. Crentes que são extremamente amigáveis e proficientes com palavras enfrentam o desafio de atrair os outros a si mesmos, ao invés de atraí-los a Cristo.
Então, é um alerta até na própria pregação do evangelho. Muitas vezes, nós ali com toda aquela nossa persuasão, muitas vezes estamos fazendo propaganda de nós mesmos e não apontando como deveria para o Senhor. O resto de nós tem que se guardar de seguir o culto à personalidade. Querer ficar no entorno de alguém que percebemos como influente indica um desejo de poder colateral. Então, é um alerta para nós, tanto para que nós cuidemos se nós temos esse tipo de carisma, quanto para que, se o nosso interesse está sendo estar sempre ao redor dessa pessoa carismática, assim. Também é um alerta muito grande para nós. E a autora vai falar que tudo isso também, muitas vezes, tira de vista a gente dar atenção e cuidar daqueles que são menos visíveis, né? Aquelas pessoas menos carismáticas, mais apagadas, né? E que nós precisamos dar voz e atenção também àqueles que são mais simples. Aos carismáticos, uma pergunta, né? Como usar esse dom em benefício dos outros? Então, isso que tem que estar na nossa mente. Esse dom que Deus me deu, como que eu posso usar isso em benefícios dos outros? Pela glória de Deus, sabendo que tudo que Deus me dá é para o serviço aos outros, né? Como mordomo que sou, eu recebo e eu preciso manipular aquilo oferecendo aos outros. As palavras têm poder, ela cita, né, de Provérbios 18, 21, e reconhecer esse poder que está nas nossas palavras, que está na nossa persuasão, na nossa personalidade, deve fazer com que a gente use a nossa influência para o bem, para trazer vida, gerar vida, principalmente para aqueles que não têm voz. Então, é muito importante isso também, porque como não é algo muito palpável, às vezes a gente perde de vista, né? Que é uma fonte de poder que pode nos enganar. Esse poder de ser muito carismático, de ser muito persuasivo. Amém, irmãs? Isso foi a quarta característica, né, que é concedido poder. E aí ela vai falar de Jesus, agora já caminhando para o final. Como Jesus vem na contramão de tudo isso, né? Então, Jesus não subjugou ninguém pela força, ou seja, Jesus não há relatos que Jesus era forte, né, que tinha uma aparência física forte, não era assim. Nenhuma beleza havia em Jesus, né, que é relatado em Isaías, ou seja, Jesus não era bonito, a beleza não estava nele de forma que pudesse conferir algum poder a ele. Não. Jesus não tinha riqueza, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele foi sustentado por outros, ele não tinha realmente nenhuma riqueza nesse mundo. E ele não manipulava, ele não se usava de palavras, de modos, de carisma, para que as pessoas fossem convencidas pelas verdades que ele trazia. E em muitas ocasiões ele escolheu o silêncio diante de alguns questionamentos, de algumas situações, ele preferia não falar. Então, até por isso, né, esse estereótipo tão ao contrário, que muitos não receberam, né? Os judeus não receberam porque imaginavam que o rei que eles esperavam seria justamente o oposto, né? Como Samuel chegando lá na casa de Jessé, né? O rei deveria ser quem? O mais bonito, o mais forte, o mais eloquente, E Jesus não era assim. Então, nós precisamos entender que nós devemos, novamente, como cita lá em Samuel, buscar e ver como vê um homem, que o homem não vê a aparência, Deus vê o coração, e é assim que nós devemos também buscar e olhar para as circunstâncias ao nosso redor, olhar para as pessoas dessa forma. Era assim que o nosso Jesus era. Nosso Jesus né? Ele é todo poderoso, mas ele não tem nenhuma dessas características culturais estereotipadas que a gente coloca como padrão, que a gente enxerga hoje que atribui poder. O Senhor não era assim, mas ainda assim ele é o todo poderoso que está acima de todo o nome. Então, que a gente possa ter isso em mente, porque muitas vezes nós também ansiamos por esse Deus com aparência diferente, né? Querendo manifestações. A autora vai falar de que às vezes a gente anseia por milagres, por manifestações gloriosas, né? E isso é um resquício desse pecado em nós, né? Que a gente não se deixe levar
por isso, né? Que os milagres e demonstração de poder físico que Jesus demonstrou na sua vida aqui na Terra, sempre apontava para o reino celestial, era sempre uma sombra, né? Sempre algo que apontava para algo maior e algo espiritual. Então, o foco não é a vida física aqui. Então, essa demonstração de poder de Deus, de Jesus aqui na Terra, também era, com a realização dos milagres, apenas uma borda, um sussurro do milagre, do maior milagre de todos. Então, tudo isso apontava para o maior milagre de todos que estava sendo realizado, né, e que foi realizado na nossa vida, que é a nossa salvação. Então, a transformação de um coração de pedra se tornar um coração de carne, né, de se tornar habitação do Espírito Santo de Deus, esse é o maior milagre, né, a maior manifestação do poder de Deus que pode haver. Então, os nossos olhos têm que estar fitos nisso. Não que a gente deva negar os milagres de forma alguma, né, mas que o Senhor é poderoso, Ele faz o que Ele quer, mas que a gente possa entender que mudar o coração do ser humano caído, depravado, é uma demonstração de poder imenso, realmente muito grandioso. E aí, nessa última sessão, que ela sempre traz, a autora, né, derrubando o mito e tudo mais, ela vai falar, derrubando o mito da onipotência humana, falando exatamente disso, de que nós, tão corrompidos assim, fomos escolhidos para sermos templo do Espírito Santo, né, para termos esse coração de pedra retirado, colocado em nós esse coração de carne, capaz de amar, de agradar ao Senhor. E isso é fantástico. E aí, a gente precisa se apegar nisso. E pensar o quanto isso tem nos fascinado. Porque é muito fácil a gente pensar assim, se eu estivesse lá no tempo de Jesus, eu ia ficar, nossa, eu ia crer tanto, eu ia ter tanta fé vendo ele ali ressuscitar alguém, mas esse milagre que ele fez na nossa vida é grandioso demais, e nós temos estado fascinadas por esse milagre tão grande que nós fomos alvo, que é a manifestação tão grandiosa e plena do poder de Deus. Nós estamos, assim, fascinadas por isso. Isso nos faz glorificar a Deus, nos dá alegria, nos faz vibrar diante do Deus que nós servimos, Deus que nós estamos. Que a gente possa pensar sobre isso, irmãs. Nós estamos provando do poder de Deus em cada área de nossa vida? Então, é uma outra pergunta, né? Além desse poder grandioso já manifestado na nossa salvação, a gente tem visto do poder de Deus em nossa vida, a gente tem visto esses milagres acontecerem, da gente vencer pecados, né, do Senhor e moldando o nosso caráter, a gente está sendo alvo do poder de Deus ainda, né, que a gente possa conseguir identificar isso em nossas vidas, irmãs, isso é muito, muito importante. Sansão, ele não reconheceu de cara, né, os motivos pelos quais ele recebeu tanta força, né, mas nós temos o exemplo dele na Bíblia, e nós podemos aprender com o exemplo dele, de usar nossas forças para Deus, para o serviço a Deus e aos outros, para o bem. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãs. Devemos agir reconhecendo as nossas fraquezas, mas conhecendo o poder ilimitado de Deus. Isso também faz muita diferença, irmãs. A gente precisa entender as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas também nós precisamos entender que o nosso Deus é ilimitado, ele é todo-poderoso, e nele nós podemos confiar. Então, isso faz com que a gente consiga exercer o nosso trabalho confiando na força que o Senhor nos supre. Por isso, podemos descansar no poder de Deus, né, que manifesta tantas misericórdias para nós. E aí, até a volta de Cristo, nós possamos estar munidas e prontas para usar a nossa força para o bem e para o serviço que o Senhor conferiu a nós. Amém, irmãs? Tentei correr, passou um pouquinho, vamos orar para a gente entrar nas perguntas. Ó Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus tão grande, ó Pai, tão cheio de graça e misericórdia. O único Deus, Pai, verdadeiro Deus, misericordioso e todo-poderoso. Ó Senhor, nos ajude, ó Pai, a estarmos deslumbradas diante de Ti, Senhor, diante de tão grandes verdades, ó Pai, a contemplar os milagres que o Senhor já fez em nós, Pai, nos transportando do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor.
Ó Senhor, como é contrária a nossa natureza, Senhor, de estarmos diante de Ti. Como é contrária a nossa natureza, ó Pai, todas as Tuas leis, Senhor. E o Senhor, por graça e misericórdia, tem nos feito, Senhor, buscar a Ti, ansiar por Ti, amar a Tua lei, a Tua palavra. Ó Senhor, fortifica-nos, nos ajude, ó Pai, para que na Tua força, Senhor, sejamos fortalecidas, porque possamos, ó Deus, estarmos dispostas, ó Pai, a trabalhar, a servir, ó Pai, com aqueles dons que o Senhor nos deu, que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Podemos descansar, ó Pai, porque todo esse seu poder está ligado, ó Pai, à tua benevolência, que também é eterna e ilimitada para nós, Pai. Nos ajude a sermos gratas a Ti, ó Pai, e que possamos contemplar a tua grandeza, todo o teu poder, ó Pai, alegres e felizes, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.